Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, Daniel Mariano, do PL, Jean Araújo, do Progressista, Luiz Flávio, do PT, Marcelo Dantas, do Podemos, Maria Amélia, PSDB, Neto Alves, do PL, Paulinho do Esporte, Podemos, Silfar, de Cidade de Salvador, do PL, Valmir, do Parque Meia Lua, do Progressista, Joeques Almeida, Progressista. Temos quórum, senhor presidente. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 558 de 2025, moção congratulatória ao senhor Cosmo, morador de Jacareí, que foi para o Nordeste de bicicleta para visitar seu pai na Paraíba. Cosmo é catador de materiais recicláveis e pretende vender sua bicicleta ao chegar e retornar de ônibus. Sua viagem durou cerca de 45 dias. Tem um significado especial, pois ele não vê o pai, que tem 87 anos, há 3 anos. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 559. Moção congratulatória aos atletas do Centro de Treinamento Alex Freitas, de Jacareí. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção de números 560 a 566. Moções congratulatórias aos padres Chicão, Cláudio, Edmilson, Ricardo Rodolfo, Alex, Márcio Prado e Ricardo de Andrade Leite, pelas celebrações das missas por ocasião do Cerco de Jericó 2025 da Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, no Parque Meia Lua. A autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 567. Moção congratulatória à equipe de enfermagem pelo excelente trabalho realizado no Cerco de Jericó 2025 da Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, no Parque Meia Lua. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 568. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Arquitetura, 1º de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 569. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Combate à Discriminação Racial, dia 3 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 570. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia de São Tomé, 3 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 571. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Operador de Telemarketing, 4 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 572. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia de Santa Isabel, 4 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 573, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico Oncologista, 9 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 574, moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Saúde Ocular, 10 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 575, moção congratulatória ao senhor Wilton Alexandre pela passagem do seu aniversário, no dia 10 de julho. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 576, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Socorrista, 11 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 577, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro Florestal, 12 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 578, moção congratulatória à Defesa Civil de Jacareí pelos seus 48 anos, comemorado em 21 de julho. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 579,
Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro de Saneamento, 13 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 581, moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Compositores e Cantores Sertanejos, 13 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 582, moção comemorativa pelo transcurso do Dia de São Camilo de Leles, padroeiro dos doentes, 14 de julho. Moção 582, moção 583, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro de Aquicultura, 14 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Aquicultura, segundo o Google, são engenheiros que fazem pescas, né? Quem falou pesca? Moção 584. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Pecuarista, 15 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Comerciante, 16 de julho. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 586, moção comemorativa pelo transcurso do Dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Guarda Rodoviário, 23 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moções número 588, 593 e 598. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Motorista, 25 de julho. Autoria, vereadores Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores e Paulinho do Esporte. Moção número 589. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Avós, 26 de julho. Valmir do Parque Meia Lua. Moção 590, moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Recepcionista, dia 26 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Pediatra, 27 de julho. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 592, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Agricultor, 28 de julho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 594, moção congratulatória aos organizadores do 16º Festival dos Imigrantes de Jacareí, realizado entre os dias 25, 26 e 27 de julho e 1, 2 e 3 de agosto de 2025. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 595, moção congratulatória à equipe da empresa Milclean pelo empenho e dedicação com que vem administrando a limpeza do cemitério Jardim da Paz. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória à cidade de São José dos Campos pelos seus 258 anos, comemorados em 27 de julho de 2025. Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 597, moção comemorativa pelo Dia do Capoeirista, celebrado em 3 de agosto. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção comemorativa pelo Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.
Autoria, Paulinho do Esporte. Moção número 600, moção congratulatória pela realização do evento da Expo Agro Jacareí 2025, entre os dias 18 a 27 de julho. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção número 601, moção comemorativa pelo Dia do Garçom, celebrado em 11 de agosto. Autoria, Paulinho do Esporte. Moções números 602, 627 e 631. Moção comemorativa pelo Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto. Autoria dos vereadores Paulinho do Esporte, Neto Alves e Marcelo Dantas. Moções números 603, 624 e 626. Moção congratulatória pelo Dia dos Pais, comemorado no 2º domingo de agosto. Autoria dos vereadores Paulinho do Esporte, Jean Araújo e Neto Alves. Moções números 604 e 621. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Padre, celebrado em 4 de agosto em memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Autoria, vereadores Valmir do Parque Meia Lua e Jean Araújo. Moção número 605. Moção congratulatória aos diretores, atletas, colaboradores, torcedores e todos que fizeram parte da história do Clube Parque Meia Lua, que comemorou no último 5 de agosto 60 anos de existência. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 606, moção congratulatória ao 1º Sargento Wellington Nascimento e demais integrantes do Tiro de Guerra 02051, Jacareí, São Paulo, pelo seu 108º aniversário do Tiro de Guerra 02051, cuja cerimônia foi realizada no último dia 26 de julho. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção congratulatória à servidora municipal Silvia Leal pelos 25 anos de serviço público completados no último dia 12 de julho. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 608, moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Fernando Haddad, pela ação antidemocrática de reverter via judiciário a decisão soberana do Congresso Nacional, que revogou o aumento do IOF, afrontando a independência entre os poderes da República. O vereador Joeques Almeida, do Progressista, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente moção de repúdio à atitude do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, de forma autoritária, antidemocrática, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para restabelecer o aumento do IOF, já revogado pelo Congresso Nacional, desrespeitando assim a independência, a harmonia entre os poderes, princípios basilares da Constituição Federal. Em maio de 2025, o presidente Lula, por meio do decreto 12.499 de 2025, aumentou de forma significativa as alíquotas do IOF, com projeção de arrecadação superior a 60 bilhões. Após críticas contundentes da sociedade e do setor produtivo, o governo recuou parcialmente com o novo decreto, reduzindo a estimativa de arrecadação para cerca de 30 bilhões. Em 25 de junho de 2025, o Congresso Nacional, exercendo seu papel constitucional, revogou os decretos por ampla maioria, 383 votos favoráveis. Contudo, o governo federal, inconformado com a derrota política,
optou por judicializar o tema e, com o apoio da Advocacia Geral da União, protocolou uma ação declaratória de constitucionalidade junto ao STF, buscando anular a decisão do Parlamento. Em resposta o ministro Alexandre de Moraes suspendeu provisoriamente tanto os decretos do Executivo quanto a decisão do Legislativo. A Constituição Federal estabelece que os poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. A tentativa de reverter no Supremo uma decisão legítima do Congresso é uma afronta à separação dos poderes, que garante o equilíbrio institucional e a liberdade democrática do povo brasileiro. O vereador Juex repudia a conveniência a conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Fernando Haddad, que, ao recorrerem ao Judiciário para restabelecer uma medida já rejeitada pelo Parlamento, demonstram profundo desrespeito à vontade popular e às normas democráticas do Estado de Direito. A ação representa uma clara tentativa de usurpar a competência do Poder Legislativo, instaurando um perigoso precedente de submissão do Parlamento ao Executivo, com chancela do Judiciário, o que não pode ser aceito por quem defende a democracia e a liberdade. Diante do exposto, requer-se que esta moção de repúdio seja registrada nos canais da Câmara Municipal de Jacareí. Que este posicionamento público seja um alerta nacional em defesa da independência dos poderes e da supremacia da vontade popular expressa pelo Parlamento Brasileiro. Autoria, Juex Almeida. Moção número 609, moção de repúdio à continuidade do projeto Especializa e Equaliza, implementado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cujos efeitos vêm comprometendo gravemente o funcionamento da Justiça do Trabalho em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 610, moção de repúdio ao brutal episódio de violência cometido pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que espancou covardemente sua companheira Juliana Garcia dos Santos com 61 socos no rosto. Esta moção visa expressar solidariedade à vítima e sua família, além de reforçar o compromisso do Poder Legislativo com o combate à violência contra a mulher, a impunidade e a cultura do machismo que ainda persiste na nossa sociedade. Autoria, Daniel Mariano. Moção congratulatória ao padre José Vieira, em nome de todos os padres do Vale do Paraíba, pelo transcurso do Dia do Padre, comemorado em 4 de agosto. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção congratulatória ao padre Domingos Sávio da Silva, em nome de todos os padres do Estado de São Paulo, pelo transcurso do Dia do Padre, comemorado em 4 de agosto. Moção... De novo. Já foi. Podia ter lido junto. Moção 603, moção congratulatória à equipe da empresa Milclean pelo empenho e dedicação com que vem administrando a limpeza do cemitério do Avareí. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 614. Moção de aplausos ao munícipe Marcelo Fregonese, em reconhecimento à sua brilhante participação no Campeonato Pan-Americano de Luta de Braço, realizado em Buenos Aires, Argentina, representando com garra e determinação a cidade de Jacareí e o Brasil. Marcelo é exemplo de superação, dedicação e amor ao esporte. Com esforço próprio, talento e persistência, ele levou o nome da nossa cidade para além das fronteiras nacionais, sendo motivo de orgulho para todos os jacarienses.
Infelizmente, como tantos outros atletas, enfrenta a dura realidade da falta de apoio público e do abandono por parte das autoridades. Ainda assim, segue firme, superando obstáculos e mostrando que o esporte é instrumento de transformação, disciplina, saúde e orgulho nacional. Reconhecer atletas como Marcelo Fregonese é mais que uma homenagem, é um gesto de justiça e incentivo àqueles que constroem com o próprio suor a grandeza do nosso país. Por isso, fazemos questão de registrar publicamente sua admiração e aplausos a este grande cidadão. Autoria, Joex de Almeida. Moção congratulatória à equipe Jacareí Rugby pela vitória da Copa Brasil M18 feminino e feminino 15 de 2025. Autoria, Hernani Barreto. Moção 616, moção congratulatória aos participantes do Festival de Dança de Joinville 2025, especialmente a dançarina Isabela Greco, classificada em primeiro lugar como melhor bailarina do evento. Autoria, Hernani Barreto. Moção 617, moção congratulatória pela realização da 16ª edição do Festival dos Imigrantes de Jacareí. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 618, moção de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua visita à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, condenada por corrupção e por ter feito apelo público por sua libertação, em afronta direta à soberania da justiça do país vizinho. Durante a visita oficial à Argentina, o presidente Lula encontrou com Cristina, ex-presidente, condenada a 6 anos de prisão por corrupção em decisão judicial histórica naquele país. Na ocasião, Lula não apenas demonstrou solidariedade à condenada, como também pediu publicamente sua libertação, alegando que ela seria a vítima. A atitude gerou forte repercussão negativa internacional, sendo criticada por veículos como El País, Financial Times e The Guardian, além de autoridades brasileiras como o senador Sérgio Moro, que considerou a postura do Lula um ataque à justiça argentina. A interferência indevida em assuntos internos de outro país não condiz com os princípios da diplomacia e fere o respeito mútuo entre as nações. Mais grave ainda é o fato de um chefe do Estado transformar uma agenda oficial em ato político ideológico, deslegitimando decisões judiciais fundamentadas e atentando contra os pilares da democracia e da separação entre poderes, princípios que deveriam ser defendidos por qualquer líder comprometido com ética pública. A ex-presidente foi condenada pela Justiça da Argentina em primeira instância, após amplo devido processo legal. Que qualquer interferência pública por parte de um chefe de Estado estrangeiro atenta contra a soberania nacional e judicial do país envolvido. Que o presidente da República deve representar o Brasil com respeito às instituições democráticas, tanto nacionais como estrangeiras. Que a diplomacia brasileira deve se pautar pela neutralidade, legalidade e defesa da moralidade pública internacional. Que esta moção de repúdio seja registrada nos canais da Câmara Municipal de Jacareí, com expressão de indignação diante de condutas que atentam contra a soberania e o bom senso e a ética nas relações internacionais. A autoria, Joex Almeida. Moção 619, moção comemorativa pelo início do mês Agosto Dourado, dedicado ao aleitamento materno. Autoria, Jean Araújo. Moção 620, moção comemorativa pelo início da Semana Nacional da Família, de 3 a 9 de agosto. Autoria, Jean Araújo.
Moção 622, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional da Vigilância Sanitária, 6 de agosto. Autoria, Jean Araújo. Moção número 623 e 628, moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Profissionais da Educação, 6 de agosto. Autoria, vereadores Jean Araújo e Neto Alves. Moção de louvor à atleta jacariense Letícia Nogueira Medeiros pela sua convocação para a Copa do Mundo de Rugby Feminino de 2025 na Inglaterra, representando a seleção brasileira feminina de rugby. Autoria, Neto Alves. Moção 629, moção de solidariedade à família da pequena Manuela Franco Marques, de apenas 1 ano e 3 meses, falecida no último dia 28 de julho. O falecimento de uma criança é uma tragédia irreparável, que causa profunda dor e consternação. Nesse momento de pesar, é essencial expressar solidariedade à família e amigos, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso público com o cuidado e a segurança e a proteção da infância. Ressaltamos que, considerando que esta fatalidade ocorreu dentro de uma creche pública, reforçamos a necessidade de compromisso do poder público com a apuração rigorosa dos fatos e com a adoção de medidas que possam prevenir ocorrências similares em outras unidades de ensino da rede pública. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 630, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer, 4 de agosto, autoria Neto Alves. Moção 632. Moção de aplausos ao povo brasileiro pela expressiva demonstração de espírito cívico, amor à liberdade e compromisso com a democracia durante a manifestação realizada no último domingo na Avenida Paulista e em diversas cidades do país. Milhares de cidadãos tornaram as ruas, em especial a Avenida Paulista, trajando verde e amarelo, exibindo faixas com placas de ordem como Anistia Já, em ato de protesto contra os abusos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que nos últimos anos vem impondo uma série de decisões autoritárias, censurando vozes conservadoras e perseguindo adversários políticos, medidas que colocam em risco o equilíbrio entre os poderes e o Estado de Direito. O povo brasileiro deu uma resposta firme e pacífica em defesa da democracia, reafirmando que nenhum poder da República está acima da Constituição. As decisões monocráticas, os inquéritos sigilosos e a criminalização da opinião têm gerado preocupação tanto no Brasil quanto no exterior, sendo alvo de críticas por parte de juristas, parlamentares e cidadãos comuns. Durante o evento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mesmo ausente fisicamente, foi amplamente homenageado por sua atuação nos Estados Unidos, onde tem denunciado os excessos cometidos pelo judiciário brasileiro e defendido os fóruns internacionais, os princípios da liberdade e da democracia brasileira. Sua atuação tem sido fundamental para dar visibilidade aos que têm sido colocados por decisões judiciais sem devido processo legal. A liberdade é o alicerce de qualquer nação, forte e soberana. A democracia verdadeira exige que o povo tenha a voz ativa, liberdade de pensamento e o direito de questionar abusos. O espírito patriótico do brasileiro, evidenciando nesta manifestação, mostra que a sociedade civil está desperta e consciente do valor de sua voz. É urgente denunciar e repudiar os abusos do judiciário brasileiro, que, sob o manto da legalidade, tem extrapolado suas atribuições, ferido garantias constitucionais, cerceado a liberdade de expressão e silenciado opositores políticos. O sistema de freios e contrapesos, pilar de qualquer democracia, está sendo corroído por práticas autoritárias.
e incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, considerando a importância da manifestação popular como expressão legítima de um povo que deseja ser ouvido. O reconhecimento à mobilização democrática do povo brasileiro que protestou pacificamente em defesa da liberdade contra a censura e o arbítrio. A atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem representado os valores conservadores e democráticos brasileiros fora do país. Autoria, Joex Almeida, vereador do Progressista. Senhor presidente, não temos mais leitura de moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 372 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para a implantação de sinalização indicativa na rodovia Nilo Máximo, antes da entrada do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, no município de Jacareí, com o objetivo de orientar a direção para a ONG Viva Boa Vista. Autoria, Jean Araújo. Requerimento 373, ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação das rondas ostensivas em toda a extensão do bairro Estância Porto Velho, situado na Zona Oeste, neste município. Autoria, Jean Araújo. Requerimento 374, a CCR Rio SP, solicitando a realização dos serviços que especifica na saída 167 da rodovia Presidente Dutra, no acesso ao bairro Cidade Salvador, Cidade Nova Jacareí. Autoria, Jean Araújo. Requerimento 375, ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a presença de efetivo policial durante a entrada e saída dos alunos da Escola Estadual Professor Darcy Lopes, situada à Rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, número 3925, neste município. Autoria, Joex Almeida. Requerimento 376. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, solicitando providências para a instalação de uma delegacia especializada de proteção ao idoso neste município. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos deste governador e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu estava na reuniões lá dos idosos e foi o tido das 8h30 até terminar. O que foi falado lá? Que tinha que ter uma delegacia aqui para os idosos no município da cidade de Jacareí. Então está aqui para pedir para o Tarcísio, o governador, mandar essa delegacia para cá, porque é muito idoso que tem, e cada vez aumentando mais. Então espero que ele reveja isso aí e manda essa delegacia para a cidade de Jacareí, porque os idosos não aguentam mais essa situação. Vai numa delegacia, então essa delegacia é especial para idosos da nossa cidade de Jacareí. Espero que o Tarcísio olhe para a nossa cidade aqui do Vale Paraíba. Requerimento 377. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a troca de um poste de madeira, cuja base se encontra com sérios riscos de queda na rua Takewota, próximo ao número 102, no Parque Meia Lua, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente,
Esse ofício, esse requerimento, é na rua Taquiota, no próximo número 102 do bairro Parque Meia Lua, né, nesse município. Aqui está o requerimento, já mostrei umas 3 vezes aqui. E aqui está o poste de madeira, está rachado em cima, lá em cima, e embaixo correndo risco de queda. E logo perto do posto médico e de uma quadra do Parque Meia Lua. Então, em nome da população do Parque Meia Lua, peço para a IDP tomar essa providência e te retirar aquele poste e colocar um poste de cimento daquele local. Requerimento 378. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando poda das árvores existentes com galhos encostando na fiação nos seguintes locais. 1. Ao longo da ciclovia na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 881, Jardim Mesquita. 2. Avenida São Jorge, número 1133, no bairro Cidade Salvador. E 3. Extensão da Estrada do Poço, no Parque Meia Lua. Munícipes que residem próximo aos locais em questão relatam que em dias de chuva e vento as áreas ficam sem energia devido aos galhos das árvores se encontrarem sobre a fiação, deixando os locais escuros. Diante do exposto, solicitamos com urgência a poda dessas árvores. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua, não foi pedido votação. Presidente, é na Avenida Davi Monteiro Lino, Jardim Mesquita, Avenida São Jorge, bairro Cidade Salvador, e extensão da estrada do bairro do Poço. Aqui está as fotos Aqui está as fotos aqui, ó. Mostrar para a IDP. Já faz mais de 4 meses que está lá para arrumar essas 2 lâmpadas, e a prefeitura fala que é a IDP que tem que fazer isso lá. Aqui está outra foto aqui, ó. Tá vendo? E esta aqui é lá na Cidade de Salvador, ao lado do depósito do Manezinho. Olha lá a situação que está. É muita coisa lá. Quem mandou chamar lá, inclusive os moradores. Aí não sei se tem, mas eles falaram chamar eu. Requerimento 379. A Telefônica, solicitando a substituição urgente do poste de madeira que fica na estrada Rondo Japão, 2020, bairro Jamique, neste município. Autoria, vereador Jean Araújo. Requerimento 380 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando que seja implantado um sistema de monitoramento na rotatória existente na Avenida Alfredo Leon, em frente a Suzano, São Silvestre, Jacareí, São Paulo. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Requerimento 381. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, BPMI, solicitando presença em evento comunitário no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Requerimento 382, a IDP, solicitando providências urgentes para a poda de árvores nos locais que especifica. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Requerimento 383. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando a poda de árvore na Praça Nossa Senhora do Carmo, situada na rua São Jerônimo, número 317, no Jardim das Indústrias, neste município. Conforme demonstra a foto, a árvore mencionada está com seus galhos em meio aos fios de eletricidade, ocasionando quedas de energia e risco de acidentes em dias de chuva ou vento. Diante do exposto, solicitamos as providências cabíveis com a maior urgência possível. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Neto Alves, não foi pedido votação.
Requerimento 384, a IDP solicitando a instalação de poste na Travessa Queluz, no Jardim Rio Comprido, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 385, a IDP solicitando retirada de um poste que se encontra defronte de uma residência, bloqueando a garagem na rua Paraíba, na altura do número 389, no Jardim das Indústrias, neste município. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 386, a IDP solicitando averiguação quanto aos problemas no fornecimento de energia elétrica no bairro Santa Paula, neste município. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Requerimento 387, a IDP solicitando providências urgentes quanto às constantes oscilações de energia na rua Palermo, número 38, bairro Santa Paula, instalação número 1510-83456, autoria, vereador Marcelo Dantas. Requerimento 388 ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação das patrulhas na estrada municipal do Jardim, no bairro Varadouro. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 389 às operadoras de telefonia Vivo, TIM e Claro, solicitando a remoção da fiação solta na rua Sinésio Vilhena da Silva, em frente ao número 153, no Jardim Real, neste município. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 390 à Diretoria de Ensino da região de Jacareí, solicitando estudos para a remoção da árvore localizada na Escola Estadual PEI Professor Dorotóvio Gaspar Viana, no Jardim das Indústrias. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 391, a EDP, solicitando providências urgentes visando a substituição do poste de madeira localizado na rua Rogélio Silva, em frente ao número 191, no Jardim Paraíso. Autoria, vereador Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 392, a IDP, solicitando alinhamento e ou retirada dos fios soltos e dispositivos terminais telefônicos pendurados nas ruas José Borrego e José Rodrigues Pimentel, ambas no Jardim Santa Marina. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 393. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando providências visando a substituição ou ao realinhamento de poste inclinado na rodovia Nilo Máximo, altura do número 3050, no Jardim Colônia. Destacamos que os moradores do bairro se mostram preocupados com a possível queda deste poste, que pode interromper fornecimento de energia, obstruir o trânsito e colocar em risco a vida dos munícipes da região, principalmente nos períodos de chuvas e ventos fortes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Requerimento 394. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, Regional de Mogi das Cruzes, solicitando que sejam mantidos os devidos entendimentos junto à Prefeitura Municipal de Jacareí para formalizar a competência de jurisdição do trecho localizado entre a rotatória próxima à Avenida São Jorge até a Rua Francisca Júlia, cuja denominação consta como Rua Dom Teodósio de Bragança, com o objetivo de viabilizar a sua gestão. A proposta visa, então, permitir ao município realizar ações de manutenção, sinalização, fiscalização e melhorias na referida via, em conformidade com as diretrizes técnicas do DR de São Paulo e com base na legislação vigente, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Essa solicitação se baseia no fato de recentemente terem sido aplicadas multas de trânsito por este departamento em veículos estacionados na citada via. Acreditamos que a mesma se faça parte da malha viária municipal,
configurando as autuações como vício formal, conforme previsto no artigo 281, inciso 2, do Código de Trânsito Brasileiro. Sabemos que o impasse envolve aspectos legais e administrativos que dependem da classificação da via, até mesmo porque a rua Dom Teodósio de Bragança margeia a rodovia Nilo Máximo, SP-77, uma rodovia estadual sob jurisdição do DR de São Paulo. Essa proximidade foi gerada devido ao contexto de intervenção urbana, pois a Prefeitura iniciou obras de duplicação e melhorias viárias paralelas à rodovia, como parte do projeto de saneamento integrado do Vale do Córrego do Turi, com recursos do PAC 2, assinado em 2014. Destacamos que a via está dentro do perímetro urbano, sendo permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, SNT, assumam funções como planejamento e operação de trânsito, implantação de sinalização e fiscalização de infrações específicas. Em caso de impasse, a predominância do interesse local é usada para definir a competência, desde que garantida a segurança jurídica e a conformidade com as normas do DR de São Paulo. Com a definição da jurisdição sobre o trecho, o município de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, poderá solicitar a celebração de convênio ou termo de cooperação técnica com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, visando a regularização e continuidade das intervenções viárias na rua Dom Teodósio de Bragança. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Senhor presidente, sobre este fato, esse requerimento que nós estamos enviando para a DR, é porque alguns comerciantes desta rua foram multados. E antes da gente sair no recesso, eles fizeram a solicitação para que a gente pudesse entrar em contato com o DR, e inclusive falei com Vossa Excelência para que a gente fizesse em conjunto, mas a correria foi tanto que eu acabei fazendo e não pegando a assinatura dos demais vereadores. Inclusive, Neto Alves também esteve lá para tratar sobre esse assunto junto aos comerciantes, e nós estamos só para deixar registrado de que nós, enquanto vereadores, estamos agindo em favor dos comerciantes da nossa cidade, inclusive ali desta marginal ali da Nilo Máximo, que foi confundida pelos agentes do DR e causando multas e transtorno para os comerciantes que ali têm seus comércios, que trabalham diariamente para sustento de suas próprias famílias. Requerimento 395. A JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando informações de horários de circulação dos ônibus aos domingos e feriados, mais especificamente sobre a linha 19, Conjunto São Benedito, via Vila Garcia, autoria Neto Alves. Requerimento 396. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando informações quanto ao cumprimento da lei municipal número 6.469/2022. 1. Com relação aos artigos 1º e 2º da norma supracitada, quais foram as ações adotadas pela empresa concessionária para o cumprimento das ações descritas nesses artigos? 2. Quanto ao artigo 11, solicitamos os seguintes esclarecimentos. As reuniões trimestrais estão sendo realizadas? Caso sim, encaminhar cópia dos relatórios e ou atas das reuniões. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Neto Alves, não foi pedido votação. Requerimento 397. A EDP São Paulo solicitando providências urgentes quanto ao alinhamento ou retirada de fios soltos nas vias públicas que especifica. Autoria Hernani Barreto. Requerimento 398. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando notificação às companhias de internet e telefonia para a retirada de fios soltos
e dispositivos pendentes nos locais adiante especificados. Rua João Batista de Santana, número 1739, bairro Bandeira Branca 2. Rua Rafael José Ribeiro, número 277, bairro Bandeira Branca 1. Salientamos que é de responsabilidade da ANDP cobrar das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações a devida organização e remoção dos fios inutilizados em seus postes, garantindo a segurança da população e a preservação da paisagem urbana. A atual desorganização dos cabos e terminais pendurados pode ocasionar interrupções nos serviços essenciais de telefonia e internet, além de representar riscos à integridade física de pedestres e moradores das referidas localidades. Desta forma, solicitamos que a ANDP tome as devidas providências para notificar e acionar as companhias responsáveis a fim de que realizem a imediata retirada dos fios e dispositivos abandonados ou sem uso. Assim sendo, certos de contar com a habitual atenção e compromisso dessa conceituada empresa, renovamos votos de estima e subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, existe uma lei municipal, número 6.469/2022. E essa lei, ela pede para que a ANDP possa notificar a companhia de internet, né, quando retira um poste de cimento, a troca do poste de madeira. E aí não está acontecendo. Foi feita a leitura pelo nosso secretário. É vergonhoso, que é a segunda vez que eu estou cobrando dentro dessa casa, lá do Bandeira Branca, próximo de escolas também, creche. E aqui está a foto. Vocês podem ver. Fizemos requerimento, a foto. Fica muito feio o bairro. É perigoso, está trazendo um acidente, aí risco de acidente com motocicletas. Fiação é perigosa. Está aqui o requerimento. Infelizmente, a lei não está funcionando. Precisamos cobrar também do Executivo para que as empresas possam ser penalizadas. Requerimento 399. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando esclarecimentos dos motivos do local de instalação dos radares na rodovia General Euriale de Jesus Erbini, próximo à entrada dos bairros Bandeira Branca 1 e Bandeira Branca 2. Gostaríamos de entender os motivos que levaram à colocação desses dispositivos, equipamentos de fiscalização na referida rodovia, especialmente considerando que eles foram instalados fora do local solicitado, uma área que apresenta uma grande incidência de atropelamentos e acidentes. Além disso, solicitamos informações sobre o motivo pelo qual os radares não foram instalados próximo à entrada do bairro, que possui uma faixa de pedestres e é uma área de grande circulação de moradores e pedestres. Ressaltamos que, em uma descida, veículos trafegando a mais de 80 km por hora podem ter dificuldades para parar rapidamente, aumentando o risco de acidentes na região. Acreditamos que uma análise mais detalhada sobre a localização dos radares e a adequação às condições de trânsito e segurança da área possa contribuir para a redução de acidentes e proteger a vida dos pedestres e motoristas. Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos uma resposta esclarecedora sobre os critérios utilizados na instalação dos radares nesta rodovia e a reinstalação nos locais corretos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, também gostaria de fazer um apelo nessa casa, que fosse convocada uma reunião ao DR aqui em Jacareí, que possa trazer esclarecimento para nós. Temos entradas perigosas como São Silvestre, Bandeira Branca 2, Bandeira Branca 1, e foi instalado um radar eletrônico de frente, CDHU, correto, e os demais radares de forma errada, que não vai estar colaborando, não vai estar ajudando com a população. Temos registro de manchas de acidente, pessoas que veio a óbito nas entradas dos bairros, e infelizmente fizemos aqui requerimento indicando ao DR onde deveria ser instalado esses radares e faltou comprometimento da parte do DR. Então peço aí que seja solicitada uma reunião, uma convocação de uma reunião com o DR para poder esclarecer esses fatos à comunidade de Jacareí. Requerimento 400 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo,
solicitando a instalação de iluminação pública na rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, no distrito São Silvestre, neste município. Autoria vereador Marcelo Dantas. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados da forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 69/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando as respostas ao pedido de informações número 60/2025, de autoria deste vereador, referente ao deslizamento de terra na Avenida Lucas Nogueira Garcês, no bairro Cidade Nova Jacareí, e que necessita de esclarecimentos atualizados sobre a realização de obras no local, considerando que os moradores de residências próximas estão preocupados com a morosidade em resolver o problema de deslizamento de terra no bairro em questão, e considerando a proximidade do final do ano, época de chuvas fortes durante o verão, que poderão agravar a situação existente, aumentar o deslizamento de terra e causar mais prejuízo aos moradores, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Quando será finalizado o projeto técnico capaz de indicar a obra pública adequada para solucionar as ocorrências de deslizamento de terra na Avenida Lucas Nogueira Garcês, divisa com a Rua Manuel Fernandes Agostinho, bairro Cidade Nova Jacareí? 2. Será construído muro de arrimo ou reconstrução do talude no local que sofreu com o deslizamento de terra? 3. Considerando laudo da Defesa Civil anexo às respostas do pedido de informações número 60/2025, que recomendou a realização de obras de contenção e drenagem do local, é correto afirmar a existência de risco de desabamento? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2025. Autoria vereador Luiz Flávio. Não foi pedido votação. Senhor presidente, esse é um pedido de informações que diz respeito ao desmoronamento de parte de um talude que fica situado ali no bairro Nova Jacareí, e que a terra está vindo abaixo, colocando em risco ali a vida dos moradores que são lindeiros a esse desmoronamento. O Jean também tem acompanhado lá, né, Jean, que é da região. E olha, Jean, já vai fazer um ano quase e a prefeitura não tomou nenhuma medida capaz de solucionar esse problema. Sabe que nós estamos em agosto, mas setembro começa o período chuvoso e ali é uma situação muito crítica. Então, prefeito Celso, vamos tomar um posicionamento, vamos colocar a mão na massa e resolver esse problema ali para toda a comunidade. Nós vamos acompanhar, porque é fundamental que a gente faça a obra ali e garanta segurança e tranquilidade dos moradores ali daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido de informações número 70/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a responsabilidade civil do poder público em caso de danos a terceiros,
considerando o disposto no artigo 30, caput, da Constituição Federal de 1988, que dispõe ser de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, considerando o disposto no artigo 30, inciso 8º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe que compete ao município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, considerando que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo poder público municipal, garantindo assim o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, bem como o bem-estar de seus habitantes, considerando os recorrentes casos de enchentes na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, bairro São João, considerando as respostas ao pedido de informações número 245/2023, que requereu informações sobre a realização de obras de drenagem na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, no bairro São João, em especial a resposta do item 1, na qual o Poder Executivo informou que estaria em andamento o estudo para o projeto de drenagem do local, mencionado com previsão de conclusão ainda em 2023, e considerando as respostas ao pedido de informações número 23/2024, que novamente requereu informações sobre a realização de obras de drenagem na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, no bairro São João, em especial a resposta do item 1, na qual o Poder Executivo informou que o projeto para captação e direcionamento das águas pluviais até o curso d'água estaria concluído, mas que a solução de drenagem do local estaria condicionada a desapropriações de áreas para a passagem de tubulação. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Em qual fase se encontra o processo de desapropriação de áreas destinadas à instalação da tubulação necessária para se findar as ocorrências de enchentes na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, bairro São João? 2. O valor citado na resposta 1.1 do pedido de informações 23/2024, com estimativa de R$ 667.482,37 para a realização das obras de drenagem do mencionado logradouro, inclui os valores das desapropriações necessárias para a realização da obra pública? 3. Na resposta do item 2 do pedido de informações 23/2024, o Poder Executivo informou que o logradouro faz parte do monitoramento das áreas de risco da Defesa Civil do município e, caso necessário, seria prestada assistência a todos os moradores. Sendo assim, quais são as políticas e ou ações destinadas às pessoas vítimas de enchentes no município de Jacareí, em especial os moradores da rua Vereador Antônio Passos Fernandes, bairro São João? 4. Levando em consideração a ausência de inclusão de obras de drenagem na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, bairro São João, na Lei Orçamentária Anual de 2025, Lei número 6.697/2024, como o Poder Executivo pretende incrementar o orçamento para realizar a obra pública? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2025. Autoria, vereador Luiz Flávio. Não foi pedido votação. Senhor presidente, trago aqui a voz daqueles que estão sofrendo com as enchentes ali na rua Vereador Antônio Passos Fernandes. Foi prometido no governo Isaías que a obra seria realizada. Acabou o governo Isaías e foi mais uma promessa não cumprida. Os moradores continuam lá enfrentando as enchentes. Renovou agora com o governo Celso
e o Celso, que foi braço direito do prefeito durante 8 anos, ainda que ele tenha falado que pegou uma cidade quebrada, cheia de dívidas, que não estava funcionando durante o período integral, nós estamos aqui renovando esse pedido para que possa fazer a obra lá na rua Vereador Antônio Passos Fernandes, ali no bairro São João, e garantir que aquela população, Jean, não sofra mais com as enchentes, porque quando a enchente vem, leva os bens materiais, mas também a própria dignidade das pessoas. Então eu estou aqui representando os moradores da rua Vereador Antônio Passos Fernandes, no bairro São João, e renovando a cobrança ao sucessor do prefeito Isaías, que não cumpriu com a promessa, que estava inclusive resposta de pedido de informação, que ia fazer a obra, não fez, foi embora, agora o sucessor está aí e nós estamos renovando esse pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido de informações número 71/2025. Considerando que a concessão de cestas básicas é um benefício eventual de competência do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e, portanto, deve ser gerida pela Secretaria de Assistência Social, conforme preconiza a Lei número 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em seu artigo 22, considerando que o decreto número 235/2025 delega ao Fundo Social de Solidariedade a análise técnica e a concessão de cestas básicas, uma atribuição que historicamente era realizada pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, que possui estrutura, capacitação e capilaridade para este tipo de atendimento, considerando que, embora haja indícios de que o Fundo Social de Solidariedade de Jacareí seja um órgão de direito público, não existem informações conclusivas que confirmem sua natureza jurídica. Considerando que tal incerteza sobre a delegação de funções essenciais da assistência social, como a análise de benefícios, pode gerar insegurança jurídica e descontinuidade dos serviços em desacordo com os princípios da administração pública, e considerando a necessidade de garantir a transparência, a eficiência e a não precarização dos serviços públicos, em especial aqueles que atendem as famílias em situação de vulnerabilidade social, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual a motivação técnica e jurídica que fundamentou a delegação da análise e concessão de cestas básicas da Secretaria de Assistência Social para o Fundo Social de Solidariedade, considerando as atribuições históricas e legais do SUAS? 2. A delegação de fundo ao Fundo Social, de função ao Fundo Social, realizada pelo decreto número 235/2025, foi precedida por estudos de impacto financeiro e social? Em caso afirmativo, solicita-se cópia integral do estudo. 3. Qual era a quantidade de cestas básicas concedidas mensalmente pela Secretaria de Assistência Social nos 6 meses anteriores à publicação do decreto número 235/2025? Qual a demanda prevista para o Fundo Social de Solidariedade? 4. Em relação à estrutura do Fundo Social de Solidariedade para realizar a análise técnica. A. Quantos profissionais habilitados, assistentes sociais, psicólogos, etc., realizam essa função? B. Qual a estrutura física e operacional do Fundo Social para receber, armazenar e distribuir as cestas básicas sem que haja prejuízo à população atendida? C. Quantos atendimentos, em média, foram realizados por dia pelos profissionais desde a publicação do decreto número 235/2025. 5. Considerando que o decreto determina a criação de um formulário padronizado pelo Fundo Social de Solidariedade, questiona-se: esse novo formulário será diferente do já utilizado pelas equipes do CRAS e CREAS? Caso positivo, quais são as diferenças e os motivos para a alteração?
6. Quais mecanismos de controle e fiscalização do Poder Executivo serão utilizados para monitorar a execução das atividades delegadas e para garantir a impessoalidade e a objetividade na análise e concessão das cestas básicas pelo Fundo Social? 7. A delegação de função não acarretará em sobreposição de serviços entre o Fundo Social e os equipamentos do SUAS, CRAS, CREAS e Centro POP? Como se dará a articulação e o fluxo de encaminhamento entre os órgãos? 8. Qual a natureza jurídica do Fundo Social de Solidariedade? Caso pública, a qual órgão está vinculado na administração pública municipal? Caso privada, qual CNPJ? 9. Encaminhar o novo fluxo de concessão de cestas básicas em Jacareí. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Senhor presidente, no dia 16 de julho, nós fomos surpreendidos por essa mudança, esse decreto que transfere da assistência social para o Fundo de Solidariedade do município a competência pela análise e a distribuição das cestas básicas para as pessoas que precisam aqui no município. Historicamente, a assistência social sempre fez esse serviço. E, historicamente, o Fundo de Solidariedade é um fundo de caridade, que na maior parte dos municípios, inclusive, é tocado pela esposa, pelo esposo do prefeito ou da prefeita que está no mandato. A gente não conseguiu entender, inclusive pelo que a gente recebeu de relatos, o Fundo Social tem menos servidores do que a assistência social, tem menos capacidade técnica do que a assistência social. A gente não entendeu por que essa transferência foi realizada, justamente sob o argumento de que isso aumentaria a eficiência técnica e a impessoalidade desse serviço. A gente tem preocupações profundas quanto a isso, porque a gente já está recebendo relatos de que o Fundo Social não está dando conta dessa distribuição, transformando filas enormes lá no local onde é feita a distribuição das cestas básicas, porque não tem servidores suficientes para fazer essa distribuição das cestas básicas. A gente quer entender por que isso está sendo feito, dado que a cesta básica aqui em Jacareí ainda é uma peça fundamental da política de segurança alimentar. Pedido de informações número 71 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 72/2025. Considerando a grave e urgente situação da educação especial no município de Jacareí, com a falta de profissionais de apoio em número suficiente para atender a crescente demanda de alunos com laudo ou em processo de investigação, o que infringe a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146/2015, e a Lei Berenice Piana, Lei 12.764/2012. Considerando a ausência de profissionais de apoio e a falta de capacitação específica em educação inclusiva, que tem sobrecarregado os profissionais existentes e comprometido a qualidade de ensino, considerando que a ausência de suporte adequado tem obrigado pais e mães a acompanharem seus filhos em sala de aula, além de relatos de alunos que chegam a evadir-se do ambiente escolar, considerando a contratação do Instituto Letras Iguais, por meio do contrato número 66.164/2025, no valor de R$ 7.529.598,92, para a prestação de serviços de apoio inclusivo, intérpretes e transcritores na rede municipal de ensino, e considerando a necessidade de garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e a eficácia na implementação de políticas públicas voltadas à educação especial, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1.
encaminhar cópia integral do contrato número 66.164/2025, celebrado com a empresa Instituto Letras Iguais, juntamente com o processo de contratação. 2. Quantos profissionais foram contratados no total e qual a discriminação por função, apoio inclusivo, intérpretes e transcritores? 3. Qual é a carga horária de trabalho desses profissionais? 4. Quais os pré-requisitos exigidos para a contratação desses profissionais, especialmente no que se refere a qualificações e formações específicas em educação inclusiva? 5. Como foi realizado o processo de contratação e seleção desses profissionais por parte da empresa? Houve alguma divulgação pública para as vagas? 6. A empresa ou a Prefeitura Municipal de Jacareí ofereceu algum treinamento ou capacitação para esses profissionais? Em caso afirmativo, detalhar a carga horária, o conteúdo programático e a forma de realização, presencial, online, etc. 7. Qual é a denominação exata de cada função e quais as atividades a serem desempenhadas por eles? 8. Qual a distribuição desses profissionais por unidade escolar da rede municipal? Favor discriminar a quantidade de profissionais por escola. 9. Qual a data prevista para o início efetivo das atividades desses profissionais nas escolas? 10. O contrato contempla um organograma dos profissionais e uma rede de supervisão para as atividades empenhadas nas escolas? Em caso afirmativo, detalhar. 11. Qual o valor da remuneração de cada profissional discriminado por função previsto no contrato? 12. Os profissionais foram capacitados com noções de primeiros socorros, conforme previsto na Lei Lucas, Lei número 13.722/2018. 13. A empresa possui algum ponto de apoio administrativo ou sede no município de Jacareí para dar suporte à execução do contrato? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das sessões, 6 de agosto de 2025, autoria vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Senhor presidente, faz 6 meses que as aulas começaram aqui em Jacareí. A gente já teve todo o primeiro semestre. E acabou de ser publicado no Diário Oficial, no Boletim Oficial, a contratação desse instituto que vai fazer o acompanhamento das crianças com deficiência. O serviço ainda não começou, pelo que eu tomei conhecimento, mas a contratação foi feita. A gente espera que esse instituto consiga atender as crianças com deficiência de forma adequada aqui no município, que dê certo esse contrato e que as famílias atípicas finalmente tenham o suporte necessário. Mas a gente está preocupado. A gente está preocupado porque o Instituto ainda nem começou e a gente já está recebendo denúncias de que a contratação foi feita de forma atropelada, a contratação desses profissionais que vão fazer o acompanhamento. Aparentemente foi aberto um formulário para que os educadores interessados se inscrevessem e recebessem um e-mail falando como seria feita a contratação, e foi feita a contratação com pouca divulgação. A divulgação foi feita só no Instagram desse Instituto Letras Iguais, que é um Instagram pequeno, uma rede social pequena, não foi feita pelas vias oficiais, pelos meios oficiais de comunicação da Prefeitura. Isso tem gerado preocupação no gabinete. A gente precisa que esse serviço seja executado da melhor maneira possível para que as famílias atípicas tenham paz, que consigam deixar seus filhos na escola e que essas crianças atípicas recebam a educação que merecem. Pedido de informações número 72 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Não há mais pedidos de informações, senhor presidente. Os pedidos de informações foram apreciados da forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Celina de Moraes de Faria. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Érica Aparecida de Moura. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo.
Voto de pesar pelo falecimento de Giovana Silva de Oliveira. Voto formulado pelos vereadores Valmir do Parque Meia Lua, Daniel Mariano e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Joaquim Lourenço. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Lucas Barros Lima Silva. Voto formulado pelos vereadores Valmir do Parque Meia Lua e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Rafael da Silva Souza Filho. Voto de pesar pelo... Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Matias Fernandes de Freitas Siqueira. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua e Maria Amélia. Voto formulado pelo... Voto de pesar pelo falecimento de Iago Henrique Gomes Magalhães. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Ademar Alves de Alcântara Júnior. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Laura Caneto Borducci. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Tiago da Silva Machado Sobrinho. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Edson Roberto Marques Siqueira Júnior. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de José Luiz Leite. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Jeremias Antunes dos Santos. Voto de pesar pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Lucido Prado Custódio Machado. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de José Aparecido Siqueira. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Sandra Maria da Silva. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Francisco Carlos Batista, o Chico, do Chico Pizzaria, Chico Pizza. Voto formulado pelos vereadores Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Jean Araújo, Daniel Mariano, Hernani Barreto, Neto Alves e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Roberto Miranda da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Manuela Franco Marques. Voto de pesar por todos os vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Moacir Fernandes de Brito. Voto formulado pelos vereadores Jean Araújo e Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Selma Rosa Novaes. Voto formulado pelos vereadores Jean Araújo e Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de José Monteiro. Voto formulado pelo vereador Jean Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de João Maria da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Gilson Gonçalves Real Filho. Voto formulado pelo vereador Daniel Mariano. Voto de pesar pelo falecimento de Paulo Roberto Lucas Pinto. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo vereador. Voto de pesar pelo falecimento de José Cândido Pereira. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de João José Chaves. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Farid Sarques Abdul. Voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Benedita Martins de Oliveira. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Rangel da Silva.
Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Brás Lourenço das Chagas de Silva. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Jorge Aparecido Mendes. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Dalva Aparecida de Souza. Voto formulado pelos vereadores Gabriel Belém e Luiz Flávio. Não há mais voto de pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes em silêncio.